Nossa Senhora Aparecida, São Gabriel Arcanjo. Eu vou começar com uma citação da primeira carta aos Coríntios, 9:16. O apóstolo São Paulo diz: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, lideranças da nossa paróquia, eu espero não me alongar muito. Quantos minutos eu posso ir, Frei? Até meia-noite? Então, 4 horas de viagem aqui, né? Não, estou brincando, é um pouco menos. Mas eu vou falar de um tema que é muito importante dentro do ano do querigma que nós estamos vivendo na igreja da Diocese de Formosa, em preparação para o nosso jubileu 2029. Então, este ano é o querigma, uma palavra grega. Querigma é uma palavra grega que significa anúncio. Quando nós olhamos aqui para a imagem de São Miguel e São Gabriel, São Miguel está com a espada. A missão dele, desse arcanjo, é combater Satanás, o demônio. E a missão de São Gabriel, ele está com a Bíblia na mão. O texto bíblico, na época a Bíblia era feita em pergaminhos, em pedaços de pergaminho. Então, significa que ele veio trazer a notícia. Gabriel é aquele que traz boas notícias. A primeira notícia foi a Nossa Senhora, que ela seria a mãe de Jesus. Então, o ano querigmático não é apenas um tema pastoral, é um chamado profundo à nossa igreja. Deus está pedindo à nossa diocese um retorno às fontes. Se a gente quer saber como é que foi a igreja no início, leia os Atos dos Apóstolos. Você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, é chamado o Quinto Evangelho. É o primeiro livro de história da igreja. Lá conta como que foi a igreja no início. O jeito, como que as comunidades surgiram, né? A igreja começou miúda, pequenininha, lá com o povo, com sofrimento, apanhando, os ateus, os pagãos perseguindo, mas começou assim. Então, o querigma como primeiro anúncio, e nós vamos aprender isso este ano. Eu acho que tem até um encontro, né, Frei? Da Forania, em julho, né? Vai ser aonde? A compadre Eve vai ter um encontro, e eu creio que daqui vai algumas pessoas. Para a gente poder ter essa noção, porque conhecer o querigma é bom até para falar para os meninos, até para ensinar, para evangelizar os filhos, né? Ele é o anúncio fundamental da fé cristã. Se eu pegar um ateu para conversar e querer evangelizá-lo, se eu começar a falar da Eucaristia, dos sacramentos, do Papa, de Nossa Senhora, não faz efeito. Eu tenho que começar da base. O querigma, eu vou esmiuçar aqui para vocês o que é o querigma. É o anúncio fundamental da fé. E pronto. Aí a pessoa faz a experiência do Cristo que nos liberta. Aí depois vem as outras coisas, vem a devoção aos santos, vem os sacramentos. Hoje mesmo eu encontrei ontem algumas pessoas que não são batizadas e adultas, que o padre Frei André já está organizando, sobretudo para batizar na vigília de Páscoa, padre. Você batizou esse ano na vigília de Páscoa? Não. A vigília de Páscoa deve ter sempre um batismo, mesmo que de criança, porque a vigília de Páscoa é a vigília batismal. Por quê? Que a quaresma toda o povo de Deus prepara para renovar a promessa do batismo, na vigília de Páscoa. E os que vão ser batizados, os adultos sobretudo, se preparam para a vigília. E na vigília eles batizam, a comunidade acolhe e a gente é aguado, aspergido com a água do batismo deles. Bonito isso, né?
Então, muita gente hoje está dentro da igreja, mas ainda não encontrou verdadeiramente Jesus. E se eu disser para vocês que eu fui viver o querigma depois de ordenado padre? Eu fiz teologia, estudei sobre Deus, estudei filosofia. Cadê o Anilton? Ah, está aqui. Achei que ele já estava enjoado de mim. Está aí. Mas eu não tinha, rezava, tinha fé, mas não tinha experimentado a conversão profunda, a ação do Espírito Santo na gente. Isso eu experimentei na renovação carismática católica. Alguém aqui já foi no grupo carismático da igreja? Ok. Você nunca foi não, Frei? Esqueci de levantar a mão. Você é carismático também? Foi? Foi, irmã? A Cláudia não, mas está aprendendo comigo. O que o pessoal fala no grupo de oração? Os cantos. É só Jesus me ama, Jesus me chama, cura meu coração, eu te dou meu coração, Jesus. É só Jesus. E o pecado, a gente aprende que fazer as coisas erradas é pecado, e Jesus é o Senhor, o Espírito Santo, a fé. A carismática anuncia o querigma, que eu vou falar aqui dos temas. E tem aqueles momentos da oração, de fazer a experiência do Espírito Santo, o chamado batismo no Espírito Santo. Não é um sacramento. Esse batismo no Espírito Santo, o cardeal Suenes, que já morreu há muito tempo, foi um grande líder da renovação carismática, ele explicava isso, que o batismo no Espírito Santo na renovação carismática, ele é um novo mergulho que a gente dá agora, já com os dons do batismo, os dons do Espírito Santo no batismo. E a experiência do batismo no Espírito Santo nos dá um certo nojo das coisas do mundo. Você já não quer mais música do mundo, você já não quer mais coisa do mundo, você quer mais as coisas de Deus, a família, a confissão, a missa, o terço, Nossa Senhora. A renovação faz isso. Não foi isso que vocês aprenderam na renovação? Era isso. Isso é o querigma. Por isso que a gente precisa renovar os grupos de oração, precisa retomar os grupos de oração, os seminários de vida no Espírito, né? Então, muitos católicos estão na igreja, mas não fizeram uma experiência libertadora de Cristo. Eu fiz, foi uma coisa profunda, não vou dar aqui meu testemunho que vai longe, como padre. E eu tinha sentido uma coisa que os jovens falavam para mim: padre, a gente acha bonita a sua pregação, mas não entende nada. Porque eu trazia só filosofia e teologia. Nós não entendemos nada. Na confissão, eu sentia que as pessoas parece que não saíam tão satisfeitas. E quando eu fiz na renovação carismática, como padre, essa experiência de Jesus na minha vida, da cura, eu fui curado de muita coisa, e da experiência do Espírito Santo, a minha pregação melhorou, o pessoal ficou assustado. Nossa, agora está falando simples, porque o querigma é simples. Você falar de Jesus é simples, né? Há pessoas batizadas, mas não evangelizadas. Vocês conhecem. Hoje mesmo encontrei uma menina que não vai na igreja, não sabe nada. Foi batizada? Foi, mas não sabe nada. Quer dizer, batizada, mas não foi evangelizada. Há pessoas sacramentalizadas, casadas na igreja, crismada, batizada, fez primeira comunhão, mas sem experiência de Deus. Aí vai à missa quando quer, some da igreja, não tem aquele compromisso com a missa dominical. Há pessoas que frequentam a comunidade, mas ainda não fizeram o encontro pessoal com Jesus. Aí a gente assusta quando algumas pessoas vão para os crentes. Porque na igreja crente, pentecostal, é só o querigma. Faz o querigma. A pessoa, nossa, nunca tinha escutado alguém falar de Jesus, dar testemunho da mudança que Jesus realizou na sua vida. Aí a pessoa começa a gostar e recebe
a força do alto lá e nós perde a ovelha. Só que essas ovelhas agora estão voltando, porque a gente não aguenta ficar só no querigma. Quando a gente aprofunda no querigma, quando nós experimentamos Jesus, a gente tem aquela necessidade de experimentar a igreja, os sacramentos. O protestante não tem sacramento, só nós temos. E o sacramento, hoje eu fiquei impressionado com a comunhão de um menino aqui, um pequenininho, não sei se ele está aqui. Um menino pequeno está ali. Esse menino comungou com mais piedade do que todos nós aqui hoje. Eu fiquei impressionado. A piedade do menino, eu vi o anjo da guarda dele trazendo ele para a comunhão. Pequenininho. Comungou de cabeça baixa, adorando Jesus, saiu assim, com o coração carregado da bondade de Deus. É um menino que já fez experiência de Deus. Já está fazendo a experiência de Deus. Isso a igreja protestante não tem. A igreja protestante não reza para os mortos, não pede a intercessão dos santos, só a igreja católica. Por isso o querigma é importante. Mas o que é evangelizar? Fizeram essa pergunta para Madre Teresa de Calcutá. Madre, o que é evangelizar? Ela velha já, com aquela cara carrancuda dela, mas muito suave, muito santa, que a gente olhava naquele rosto enrugado, a gente via ali as graças de Deus. Ela diz, mas repórter, minha filha, evangelizar é ter Jesus no coração e levá-lo para os outros. É isso evangelizar. Porque evangelizar não é transmitir informações religiosas, é falar de Jesus. Eu acho que seria muito importante a gente fazer depois, Frei, um curso de evangelizadores. Eu vou propor isso para as foranias, fazer curso nas paróquias de evangelizadores. Uma palestra por dia, depois no sábado à tarde, um processo de cura interior, no domingo evangelizar de casa em casa, porta em porta, e você aprende, você faz a experiência de Deus. Cura interior e batismo no Espírito, né? Evangelizar é permitir que alguém passe das trevas para a luz, do pecado à graça, do desespero para a esperança. Outro dia eu evangelizei uma pessoa que estava na hora do suicídio. Foi interessante, como que Deus faz, né? A Cláudia estava dirigindo para mim, nós paramos no posto de gasolina para abastecer. Enquanto ela desceu lá pegar a nota, passou um homem, cabeça baixa, muito triste. E ele olhou para mim e meio que me cumprimentou assim, eu acenei para ele. Ele passou, estava com o vidro fechado, ele bateu no vidro, era ele. Um homem triste. Eu falei, meu irmão, Deus esteja contigo. Começou a chorar. O senhor é padre? Eu falei, sim. Estava vestido de batina, assim, de cruz? Sim. Eu estou a ponto de suicidar. Perdi meu casamento por causa de cachaça e jogo na internet. Acabou com tudo que tinha na internet. A chácara, a casa, o carro, foi tudo. Tem um jogo aí, tem que ter cuidado com esse trem. Minha mulher me largou. Foi embora para a casa dos pais dele, levou meus filhos. Não me quer mais. Eu estava passando aqui que eu ia pegar uma corda ali na oficina, ia enforcar lá naquele pé de manga. Fui falar do amor de Deus para ele e do pecado. Mandei procurar o padre na cidade, não sei se procurou. Rezei com ele, falei do amor de Deus, falei da vida eterna, falei do Espírito Santo, falei da necessidade dele converter e buscar a fé. Anunciei o querigma, o homem que estava à beira de passar o laço no pescoço. Isso muitas vezes já me aconteceu. Esses jovens que querem cortar pulso, né, que vai atrás da gente, né, tem que evangelizar. Se levar a pessoa à experiência de Deus, muda. Então Jesus começou a sua missão dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho. O querigma é para levar as pessoas à conversão. Agora, eu preciso ser convertido para converter os outros. Eu tenho que ter Cristo no meu coração para converter os outros.
Isso é igual dentro da família da gente. Tem aqueles que é contra a gente estar na igreja, né? A gente vai falar de Deus, eles debocham da gente. Minha mãe dizia, quem desdanha quer comprar. Você já está aí com inveja da gente na igreja, aí fica uma maneira deles. Você só fala assim, vou rezar para ti porque um dia você vai estar lá também. Seu coração precisa disso. Não precisa brigar, mas dá uma palavra, dá uma martelada boa assim. Vou rezar porque você precisa de Cristo como eu precisei e encontrei. Um dia você vai estar lá. E chega essa hora. Vem a doença, vem a morte, vem o câncer, vem a quebradeira econômica. Porque na hora que você não dá conta de buscar o jeito das coisas, você busca Deus. Aí é a hora que a gente entra. Evangelizar a pessoa no desespero, trazer no Santíssimo, trazer a pessoa, vamos lá na igreja que eu vou rezar o terço com você, trazer aqui, senta ali perto do Santíssimo, reza, impõe a mão no ombro da pessoa, consagra a Deus a pessoa, reza o Salmo 22, isso é evangelizar. Você nunca pode terminar a evangelização sem orar com a pessoa. É muito importante isso. A evangelização ela vem do coração de Deus. O Pai enviou o Filho e do Filho e do Pai veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, eles tiveram coragem de sair pelo mundo. E os apóstolos enviaram a igreja ao mundo todo. Por isso, no final do Evangelho de São Mateus, Jesus diz, ide, pois, e fazei discípulos todas as nações. Não é só o papel do bispo, nem do padre evangelizar. Nós somos os primeiros evangelizadores, os primeiros catequistas. Mas vocês, povo de Deus batizado, que ama a igreja, tem que evangelizar. O Rodrigo, a esposa lá na padaria, às vezes uma palavra, vai com Deus, você diz para uma pessoa que você sente que ela está cansada, isso é uma palavra que mexe. Bom dia, Jesus te ama. Você pode falar isso no comércio, você está evangelizando. E quando você chegar lá para cuidar do caixa, tem aquelas pessoas enjoadas, tem aquelas pessoas nojentas, tem tudo, né? Você já vai chegando e rezando, Senhor, que eu seja o sinal do teu amor para quem vier aqui. E vai dar certo. E muita gente vai falar, eu gosto de ir comprar lá porque eles atendem a gente com uma palavra boa. Jesus te ama, vai com Deus. Olha que bonito. Porque hoje é proibido isso. Nas repartições públicas você não pode falar mais isso. Porque o Estado nosso é laico. Ele permite as religiões. Mas a religião vai sendo perseguida. Mas, se você for da macumba e falar da macumba dentro de uma escola, não tem problema nenhum. Mas, se falar da igreja, se falar da missa, é perigoso, né? Hoje um padre não pode celebrar missa mais nos colégios públicos. Você pode ir lá como eu fui hoje, ontem, fazer uma evangelizaçãozinha ali, foi muito bom ontem. Não sei se tinha alguém ontem no colégio aqui. Foi bom lá, não foi? Foi bom. Mas eu não posso celebrar a missa lá. Ah, porque a missa é só de católico. Os crentes não têm missa. Então tem isso, né? Mas hoje em dia, se for fazer uma macumba na escola, pode. Porque lá dentro do Palácio da Alvorada faz macumba. Nós faz. Pô, tem uma amiga minha que passou lá à noite, estava meio acesa, disse que sentiu o cheiro da jurema, da alfazema e do guiné queimado, né? Que é o incenso da macumba, né? Então hoje pode. Então, minha gente, a igreja que somos nós, batizados, mergulhados em Cristo, ela não existe para ela mesma. Nós não podemos contentar, nós somos o povo aqui de Deus, só nós, a gente ama entre nós, e não preocupa com os pagãos. Não, a igreja não é para si, ela é para as almas. Por isso que todo mundo tem a obrigação de evangelizar. Você trabalha com o quê, irmão? Você é um agricultor. Tem gente que trabalha contigo? Tem peão? Tem. Você pode, o jeito de você tratar seus funcionários, você evangeliza eles. O jeito de tratar. Meu pai tinha roça, naquele tempo antigo eles falavam a troca de dias. Eles falavam breganhar, né, que não sabia falar o português, breganhar dia.
Então, eu estava livre, minha lavoura estava arrumada, eu trabalhava 5 dias na lavoura do outro aqui que estava suja, eu ajudando, ele ficava me devendo 5 dias. E meu pai fazia a chamada marca de peão. Aqueles que ele tinha dia ganho, chamava, tal dia, vamos limpar a roça e tal. Chegava lá 8, 10 peões para trabalhar. Antes de começar, meu pai esbirrava a enxada no chão, o cabo dela no peito, tirava o chapéu. Gente, vamos rezar São Bento. E rezava a oração de São Bento. Senhor São Bento, na água benta, Jesus Cristo no altar, bicho mal, baixa a cabeça e deixa o Filho de Deus passar. Por que meu pai rezava isso? Porque ele era novo, meio ignorante, a jararaca picou o pé dele na roça e ele quase morreu. Aí meu avô ensinou a oração para ele. E ele passou a fazer a oração. Tinha casado há poucos dias com minha mãe quando foi ofendido de cobra. Sempre rezava. Isso é evangelizar. Você lembra? Começa com Deus. Você está lá no posto de gasolina abastecendo, se você trata bem as pessoas, obrigado, vai com Deus, isso é evangelizar. Pode ser um ateu. Eu não preciso dele. Tudo bem, irmão, disso vai precisar. São Paulo VI, cujo dia hoje nós celebramos, num documento que ele fez sobre a evangelização, ele diz: a igreja existe para evangelizar. O show com o Frei Gilson aqui foi de evangelização ou de catequese? Evangelização. Ele não ensinou ninguém os 7 sacramentos. Ele falou de Jesus, falou do Espírito Santo, rezou o rosário e falou da graça de Deus. Está dando certo aí o negócio? Bom. A igreja não existe apenas para organizar festas. Não existe apenas para conservar as estruturas. A igreja não existe apenas para reuniões. Tudo isso é importante, mas a igreja existe para evangelizar. Por isso que no almoço, no costelão, vai colocar alguma música religiosa durante o evento? Colocar música religiosa, não vai colocar música de milionários é rico, essas coisas, não, porque essas músicas não evangelizam. Essas músicas ensinam homem a ser corno, beber cachaça, trair a mulher. Bota uma música do Padre Zezinho, as coisas, para o povo saber que é um ambiente de igreja. Outro dia mesmo fui numa missa, numa festa de uma igreja, não é na nossa diocese, mas um modão, tinha até boate azul. Falei, meu Deus do céu, essa música de corno, o cara cornado, bebendo, né? É uma música triste, né? Uma coisa que não é triste? Chega a dar um rupio ruim na gente, né? Porque quem tem o Espírito Santo não dá conta disso, gente. Eu não sei como é que tem gente que até está na igreja e ainda vai nessas festas funk. Aqui não serve para nada, som automotivo. É uma tristeza. Uma vez lá em Rubiataba, nós fizemos um trabalho para tirar o som automotivo da cidade. E tiramos. Sumiu. Aí um dia eu estou vindo lá do norte, lá no meio dos canavial, uma meia-noite, vindo de umas capelas, e nos canaviais tem lugar que encontra 4 estradas, então tem um lugar grande, longe da cidade. Vi aquele tanto de luz, falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Cheguei, era um som automotivo, eu estava fazendo o canavial. E eu cheguei, não tinha jeito de passar. Ali era gente fazendo sexo em cima dos capus do carro, e música funk, aquela coisa terrível. Aí não tinha jeito de passar, eu voltei e dei a volta para o outro lado. Né? Que tristeza. Aí as pessoas estavam comigo, tinha uma mulher muito santa, falou, não, daí parece que eu vi os demônios pulando no meio daquilo. Eu também vi, eu senti a presença do mal ali, né? Maconha, cocaína, sexo, droga, aquela coisa coletiva, esquisita. Meu Deus do céu, é a destruição da juventude. Quem é o evangelizador? Quem que evangeliza? É alguém que tem fé em Jesus. Quem converteu a Cristo é um evangelizador. Um pai de família. Eu lembro meu avô, quando fez o cursilho de cristandade, ele já era um velho muito bom da igreja. Ele fez o cursilho, era um encontro de 3 dias para homens. E ele fez a experiência de Deus no cursilho. Aí ele botou ordem na casa dele aqui, agora a gente reza antes de comer e faz o nome do pai e depois termina. Aí meu pai, ignorante, Deus me livre do meu pai. Foi nesse trem de igreja, eu era menina ainda.
Agora essa rezação até na hora da comida. É ignorância, né? É ignorância. Ele fez a experiência de Deus. Reconheceu que a comida é um dom de Deus. Minha mãe não deixava a gente pisar na comida. Nunca. Põe no prato que você vai comer. Não joga, não desperdiça. O zelo, que a comida é sagrada. Por isso que a gente abençoa o pai de família, a mãe de família, abençoa a comida antes de começar. O evangelizador não é alguém que faz propaganda de uma igreja. Inclusive os católicos, quando saem para evangelizar, diz que é católico. Se a pessoa não é católica, a gente pode ali falar de Deus, mas não vai chamar a pessoa para a nossa igreja. Se a pessoa não tem religião, aí sim. Porque os outros fazem o contrário. Eles chegam na casa do católico para falar mal da igreja católica, para dizer que a gente adora imagem, essa coisa tudo, para levar a gente para a igreja deles. Nós católicos não somos assim. Nós não fazemos propaganda. O evangelizador não é alguém que fica repetindo a frase: Deus ama você, Deus te quer, Deus cuida de você. Se você não entende isso, é por causa do pecado. Você está evangelizando, mas não são frases vazias. O evangelizador não é um funcionário da igreja, não é um funcionário da pastoral. O dia que vocês for fazer a experiência de evangelizar, de casa em casa, vocês encontrar as pessoas católicas, rezar com elas, aquelas pessoas doentes. Eu, na última vez que eu fui evangelizar como bispo, não aqui na diocese, aqui eu não fiz ainda, mas vou fazer neste ano. Eu e uma senhora lá em Mozarlândia evangelizando de casa em casa. Nós escolhemos o bairro mais difícil, bairro cheio de facções, essa coisa toda. E eu achei interessante que a gente entrou, foi 2 casos. Numa casa tinha 2 meninas que elas tinham casado. E quando elas viram que era eu, elas quiseram correr. Eu falei: não, filhas, faça isso não, venha cá. Eu já sabia do caso. Falei de Jesus para elas. Não condenei elas. Não falei do pecado delas. Falei de Jesus e pedi a Deus para abençoar cada uma delas. Depois eu passei a vê-las na igreja. Um dia elas vão sair do pecado e vão poder receber Jesus. Numa outra casa, a casa bem simples, a porta estava destrancada, mas grudada no chão, mas aberta assim, uns 20, 30 centímetros. Bati na casa, nada, escutava uma gimura. Resolvi entrar. Era um senhor que morava só, ele estava atirado no chão, tinha sido baleado pelos bandidos, o bandido tinha assaltado ele, e tinha dado um tiro nele, eu estava lá, esgotando desde a madrugada, já eram as 10 horas da manhã. Aí vai eu chamar o SAMU, o Corpo Bombeiro, essa coisa toda, para poder socorrer o homem. Graças a Deus não morreu. Talvez se não fosse a minha presença ali evangelizando, mas aquela senhora, ele teria morrido. E numa outra casa, teve muitas casas, né, mas em 3, numa casa, quando nós começamos a rezar para aquela senhora que nos recebeu, uma casa muito estranha, com aquelas imagens horrorosas, a gente começou a rezar, ela aceitou uma oração, ela ficou possessa, era uma feiticeira, endemoniada, foi uma coisa esquisita, até que esse demônio saiu para eu poder ir embora. Então, na evangelização, às vezes os padres encontram isso. Vocês leigos nem sempre, mas o padre sempre encontra essas coisas pesadas, né? Quem é cristão, quem recebe a cura de Cristo, não pode ficar parado. Ele quer evangelizar, ele quer ir. Agora, para você evangelizar, precisa de rezar, precisa ser uma pessoa que confessa pelo menos uma vez no ano, participe da missa, da Eucaristia, que ama a Bíblia Sagrada, tem uma moral coerente. Como é que eu vou evangelizar se eu estou traindo minha mulher? Se eu chego numa casa que eu não sei quem mora lá, é a filha da minha amante. Como é que eu vou falar de Deus para essa menina, que é filha da mulher que eu estou com caso com ela, traindo a minha esposa? Então, quem vai evangelizar tem que estar com a vida organizada. Tem que estar. Eu vou passar aqui rapidamente, que eu teria que fazer já estou terminando, tem muita coisa aqui para falar. Então, o conteúdo do querigma, quando você vai evangelizar, o amor de Deus,
É o primeiro ponto. O pecado que é contrário ao amor de Deus. Jesus Cristo é a solução. Ele que salva do pecado. Para isso você precisa ter fé e converter. Receber o Espírito Santo e viver em comunidade. Vou fazer um ensaio aqui de um querigma. Vamos ver. Ernesto, você e sua mulher. Então, está aqui a casa deles, eu vou evangelizar. Pode filmar aí. Vem cá, minha filha, eu e você estamos evangelizando. A gente vai evangelizar sempre de 2. Pode ficar aqui. Quando um está falando, o outro está intercedendo. Quando o outro está falando, eu estou intercedendo. Tem que ser assim. Por isso que a gente prepara. Vamos evangelizar. Não, tem que fazer jejum, tem que fazer vigília, porque enfrentar o mundo pagão cheio de demônio não é fácil. Tem que ter um curso. Tem que ter o batismo no Espírito Santo, tem que ter vigília. Amanhã nós vamos evangelizar, então vamos fazer vigília. De 8 horas até 11 horas da noite, vamos clamar o Espírito Santo. No outro dia levanta cedo, faz uma oração, escolhe um texto da Bíblia para ler na casa. Então ele chega, bate, pruto. Bom dia. Bom dia. Olha, eu e a minha irmã aqui, nós estamos aqui, em nome da Igreja Católica, fazendo uma visita para vocês. Vocês aceitam a nossa visita? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Vocês são católicos? Sim. Vai à igreja? Sim. Vai à igreja. Então vocês já estão bem participantes. Mas eu quero falar para vocês dessa notícia muito interessante, que é o amor de Deus. E eu pergunto, vocês já aceitaram o amor de Deus no coração? Já aceitaram? O amor de Deus é grande, o amor de Deus é incompreensível na sua grandeza. Deus nos ama da cabeça aos pés. O que estraga o amor de Deus, meus filhos, é o pecado. Essa menina aqui mesmo, era uma menina, aí ela pode dar o testemunho, que ela não tinha Deus no coração. E ela descobriu Deus e hoje ela é uma pessoa maravilhosa. Então ela vai dar o testemunho do amor de Deus para vocês e como ela descobriu o amor de Deus, quando ela descobriu que ela estava no pecado. Então o pecado contrasta contra o amor de Deus. Mas existe uma solução. Aí às vezes a pessoa fala, eu já matei, eu já fiz tudo isso de ruim. Você não, espera, deixa eu te dizer. Qualquer pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus perdoa. Você está arrependido? Eu estou arrependido. Então Jesus é a solução. Você aceita Cristo no seu coração? Aceito. Porque Jesus é a solução. Agora, o que Deus quer de você? Quer a resposta da sua fé, da fé de vocês e da conversão de vocês. A conversão. Aí a pessoa vai sentindo essa conversa. E se você aceita Cristo e se converte, vocês vão ter um grande tesouro na vida de vocês, que é o Espírito Santo. Aí eu vou perguntar, vocês querem o Espírito Santo? Sim, quero o Espírito Santo. Então vamos orar. Aí eu mais ela vamos orar, ela vai pôr a mão lá no ombro dela, eu vou pôr a mão no ombro dele aqui, e a gente vai orar pedindo o Espírito Santo para essa família que nos recebe. Deus Todo-Poderoso, derrame a graça no coração de vocês, o Espírito Santo, a alegria, a fé, etc, etc. Você reza, pode ler um texto bíblico e depois convida para a comunidade. A última coisa é convidar para a comunidade. Mas se o casal dizer, ela fala, minha avó rezava o terço. Minha mãe é muito católica. Vocês podem rezar o terço? Vamos rezar o terço. Então a evangelização é isso. Você está preparado, está cheio do Espírito Santo, está com oração, com vigília nas costas, com jejum. A palavra da gente não é a nossa, é a palavra do Espírito Santo. Então evangelizar é muito fácil. Às vezes não dá para falar os 6 temas, mas você fala do amor de Deus, fala do pecado de Jesus Cristo, ou às vezes fala só de Jesus Cristo, que às vezes a pessoa é ignorante. E eu me lembro que eu fui evangelizar em Brasília, né? Era 2 dias de evangelizações, deixaram a gente na praça da igreja, falou, amanhã, nesse horário, a gente vem buscar vocês se viram, onde vai dormir, como vai viver. Foi tão engraçado aquilo, foi cada coisa. Eu cheguei numa casa,
Bom dia, bom dia. Nós somos católicos, a gente quer fazer uma visita para a senhora aceita? A mulher, eu não aceito ladrão na minha casa, aquela coisa toda. Falei, calma senhora. Aí comecei a cantar um canto e levantei a mão rezando para ela, começou a chorar. Abriu a porta, veio e deixou nós entrar. A mulher estava precisando de oração, tinha perdido o marido, a filha estava prostrada com depressão, o filho todo acabado, ia fazer o 7º dia aquele dia. Acabei ficando lá um tempão, eu e a colega, porque eu fui confessá-los, fui orar com eles e rezar. E à noite eles foram para a igreja, e é exatamente na igreja onde nós estávamos, para a missa de 7º dia. Então, a evangelização tem de tudo. A gente tem que ir com o coração preparado. Tem aqueles que nem querem ver a gente, os testemunhos de Jeová, outras seitas, mas geralmente os evangélicos quase todos aceitam a gente entrar e orar. Você não vai ficar fazendo o nome do Pai lá com o evangélico, porque eles não fazem o nome do Pai. Você fala em nome de Jesus, reza, respeitando a religião da pessoa. Se é um macumbeiro, eu fui no macumbeiro e falei, olha, esse pé meu está seco, isso aqui é a macumba que a minha sogra fez para mim. Não vou dizer quem é a sogra, que é uma pessoa muito importante da macumba. E todo mundo aqui sabe o nome. Não vai morar para ela também, né? Aí eu estou com isso aqui, eu estou cheio de ódio. Eu estou invocando os espíritos. E aí eu não sabia que eu era padre. Eu vou mostrar para vocês, abrir um quarto. Eu acabei de comprar 5.000 velas pretas. O dia que eu terminar de queimar a última, ela vai morrer. E morreu. Pior que morreu. Pior que morreu. Quando ela morreu, eu lembrei. E meu Deus, como que pode, né? Então você encontra essas coisas. Mas eu falei de Deus para ele. Ele xingou a igreja. Eu falei, não, mas Deus é mais, tal. Pedi para ele abrir o coração, perdoar. Mas tem gente que é resistente. Só um exemplo para vocês verem como que evangeliza, assim, praticamente. E assim nós vamos chegando. Eu vou encerrar agora a fala e deixar 5 minutos para perguntas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.